diria? Cabo Verde parou a poderosa Espanha. Que zebra! Zebra? Que pipocada da Alemanha, hein? Pipocada? Nós vamos secar a França. Quer assistir o jogo com a gente? Secar? Você quer entender melhor o seu amigo brasileiro e falar sobre a Copa com mais naturalidade? Olá, meu nome é Pedro, eu sou professor de português brasileiro. Neste vídeo eu vou te ensinar o vocabulário básico para falar sobre a Copa do Mundo, sobre os resultados e também algumas expressões interessantes mais avançadas. Eu sei, o Brasil já foi eliminado, mas a Copa continua, a vida continua. Vem comigo. Palavra número 1, seleção. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain são times de futebol. Normalmente, quando falamos sobre países, usamos a palavra seleção. Por exemplo, a seleção da França, a seleção da Espanha, que são consideradas as favoritas para essa Copa. Algumas pessoas acham que a palavra seleção se refere somente ao Brasil. Não. Na verdade, quando dizemos a seleção, sem um complemento, obviamente, nos referimos ao Brasil. Mas podemos usar seleção para falar sobre qualquer país. Por exemplo, a seleção da França, a seleção da Espanha. Palavra número 2, mata-mata. A Copa do Mundo tem duas fases. A primeira fase é a fase de grupos, com 4 seleções em cada grupo e todo mundo joga com todo mundo. Depois da fase de grupos, temos a fase do mata-mata. No mata-mata, quem perde vai para casa, está eliminado. A atual edição da Copa do Mundo é a maior de todos os tempos, com 48 seleções. E, pela primeira vez, temos uma fase nova de mata-mata. A primeira fase de mata-mata, os 16 avos de final. Quem ganha vai para as oitavas de final. Quem ganha as oitavas vai para as quartas de final. Quem ganha as quartas vai para a semifinal. Quem ganha a semifinal vai para a final. Palavra número 3. Penta. O Brasil decepcionou de novo e não vence uma Copa há 24 anos. Mas nós ainda somos a única seleção pentacampeã do mundo. O que nos leva ao próximo assunto importante. Quando um time vence um título, ele é campeão. Simples. Quando ele vence mais de um título, nós normalmente usamos prefixos gregos. Por exemplo, Inglaterra e Espanha têm somente um título. Elas são seleções campeãs. Uruguai e França têm 2 títulos, ou seja, são seleções bicampeãs. A Argentina tem 3 títulos, ou seja, a Argentina é tricampeã, ou simplesmente a Argentina é tri. Itália e Alemanha têm 4 títulos, ou seja, elas são tetracampeãs, ou simplesmente elas são tetra. E o Brasil é o único que tem 5 títulos, ou seja, o Brasil é pentacampeão, ou simplesmente penta. E desde 2006 nós estamos em busca do Hexa, do 6º título. Quem sabe em 2030. Próximo assunto, como falar dos resultados de uma partida. Nós precisamos de 3 verbos: ganhar, empatar e perder. Na sua partida de estreia, o Brasil empatou com o Marrocos em 1-1. Um outro modo de falar é: Brasil e Marrocos empataram em 1-1. Na sua primeira partida, a Alemanha ganhou de Curaçao por 7-1. 7-1? Quem escolheu esse exemplo?
Quando a vitória acontece com uma diferença muito grande de gols, podemos dizer que a partida foi uma goleada e podemos usar o verbo golear. Neste caso, podemos dizer: a Alemanha goleou Curaçao por 7-1. Uma outra expressão interessante é ganhar de virada. Portugal ganhou de virada da Croácia. A Croácia marcou o primeiro gol, mas depois Portugal virou o jogo. Ou seja, Portugal começou perdendo, mas no final ganhou. Podemos dizer: Portugal ganhou da Croácia de virada. Último verbo, perder. Infelizmente para os croatas, eles perderam o jogo e foram eliminados. Podemos dizer então: a Croácia perdeu para Portugal por 2-1. Agora vamos voltar às 3 expressões curiosas usadas no começo do vídeo. Número 1, zebra. A zebra é um resultado muito inesperado. Quando um time pequeno para um time grande e poderoso, dizemos que o resultado é uma zebra. O empate histórico de Cabo Verde contra a poderosa Espanha é definitivamente uma zebra. Outra grande zebra dessa Copa foi a eliminação da Alemanha pelo Paraguai, pois todo mundo acreditou que a Alemanha venceria o jogo facilmente. Exemplos de frases com a palavra zebra. Cabo Verde parou a Espanha. Que zebra! Ih, deu zebra! Paraguai eliminou a Alemanha. A vitória do Paraguai contra a Alemanha foi uma das maiores zebras de todas as Copas. Número 2, pipocar. O próximo vídeo ilustra muito bem o conceito de pipocar. Gilberto fez o toque de cabeça, o Bertrand pipocou, saiu do lance. O Brasil se atrapalha na saída de bola, deu certo, Ronaldinho Gaúcho. Partiu o Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu. Gol! Seleção de 2002. Quem viu, viu. Você escutou o narrador? O Beckham pipocou. O Beckham pipocou. Usamos o verbo pipocar quando um jogador não atende às expectativas em um momento decisivo. O Beckham pipocou. Ele pulou, evitou a disputa da bola e depois o Brasil fez o gol. É muito comum usar o verbo pipocar para falar do desempenho abaixo do esperado de um jogador muito importante em um jogo importante. Mais um exemplo. Tá todo mundo falando que o Cristiano Ronaldo pipocou no jogo contra o Congo. Não fez nada durante a partida toda. Usamos pipocar também quando um time grande não vence um jogo contra um time pequeno. Por exemplo, a Espanha pipocou contra Cabo Verde. Número 3, secar. Secar significa torcer para a derrota de um time, normalmente um time que você não gosta ou um time forte que você quer ver eliminado. Exemplo, quem está jogando? França e Suécia. Para quem você está torcendo? Eu estou torcendo para a Suécia. Na verdade, eu estou secando a França. Eu não quero que a França ganhe o jogo. A França é muito forte e pode ser campeã mais uma vez. Então hoje eu vou secar a França. Você conhecia todas as expressões de hoje? Deixa nos comentários. E mais uma vez, meu nome é Pedro, sou professor de português brasileiro. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o joinha, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!